Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 388º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo, pá, está tudo, ok, está tudo. Tem estado um calor louco para maio, mas pá, hoje fomos passear o Fausto e estava aquela chuvinha, ok? Chuvinha que pá, aquilo nem sei se pode ser considerado chuva, ok? Porque não molha, só refresca, estás a ver? Esse tipo de chuva. Mas, está-se bem, está-se bem. Fomos passear o Fausto hoje, que eu estou a gravar, no dia 30 de maio de 2026, às 9h11, sábado. E pá, vamos começar o episódio com, pá, um amor de verão de Mr. Faustini, ok? De Fausto, que no outro dia a senhora engenheira tinha de ir à dentista a Passos. E então eu fui com ele e passeei no parque, ok? Depois tem a parte do parque de cães, que eu já mencionei aqui, em que eles podem andar soltos à vontade. E pá, estava lá uma cadela e eles não se largaram. Não se largaram. Era tipo, andavam a correr um com o outro, cansavam-se, tipo, deitavam-se lado a lado. E depois voltavam a correr, tipo, sempre a pegar um com o outro. Mas pá, típica história de amor de verão, ok? E provavelmente Fausto nunca mais vai ver esse amor e vai só contar aos seus descendentes como foi bom aquele verão de 2026 em que ele se apaixonou pela primeira vez. Mas pá, que foi uma cena demasiado fugaz que só durou 1 hora. Tipo, eu estive lá 1 hora e eles não se largaram. Uma cena absurda. Mas pá, o que também é absurdo é o facto de que a senhora engenheira fez anos e pá, ela teve 5 festas de anos. Vamos dizer assim. Ou pelo menos teve comezainas, que é mesmo assim, comezainas com 5 grupos diferentes. E pá, isto é um absurdo, ok? Isto é um absurdo. Eu estive em todas, ok? E eu e ela estivemos em todas, por isso pá. Mas foi uma cena absurda. Isto porquê? Isto porque eu já sabia que ela ia muito querer festejar no seu dia de anos. E pá, ela faz anos no dia 23 de maio. E então eu planeei-me para, pá, dia 22, sexta-feira, começar então as cenas. Eu pensei, ok, no dia 23 ela vai querer estar com a família, por isso, pá, eu como sou só o namorado, o cônjuge, pá, tenho de ficar com o dia anterior e assim, se prolongar até à meia-noite, já lhe dou os parabéns. E então foi nisso que eu me foquei. E então, pá, planeei tudo ao pormenor, ok? E depois vocês vão perceber que este ano foi mais difícil planear as coisas. Mas então, pá, tentei planear tudo da melhor forma. Pá, reservei restaurante. Vi uma cena que ia acontecer num lugar que nós queríamos ir ver. E então, pá, tentei planear tudo da melhor forma. Também comprei a prenda, ok? E fui levantar naquele intervalo que deu. Por isso, pá, tentei dar o meu melhor. Qual é que é o problema? Pá, esqueci-me de um pequeníssimo pormenor. Mas já lá vamos. Então, pá, era sexta-feira, dia 22. Pá, eu tinha reservado o restaurante Charme, em Braga. Que, pá, aquilo tem efetivamente um conceito, ok? Aquilo tem efetivamente um conceito que, pá, é ser assim meio gourmet, meio aesthetic. Estás a ver? E então, pá, eu fui ao The Fork, vi lá a cena, chamou-me a atenção por ser assim aesthetic. Estás a ver? E depois, pá, tinha 9.6 no The Fork em 1227 avaliações. Nem sei que avaliação é que tem no TripAdvisor. E há 4.5 no TripAdvisor. É pá, olha, eu vou fazer aqui uma boa ação que aqui no TripAdvisor tem aqui a cena perguntas e respostas que eu nunca tinha visto. E pá, aqui o usuário Diogo B no TripAdvisor só perguntou: é gay friendly? E eu respondi sim. Vamos, caralho, vamos. Podes ir para lá com o teu cônjuge que não há stress, pá. Ninguém te vai bater, caralho. Mas, eu mais uma vez eu quero ver é aqui as péssimas que tem duas no TripAdvisor. Ok, pá, tenho aqui 2 críticas pesadas. A uma foi respondido com, pá, o vosso grupo estava a fazer barulho para caralho até na via pública depois da 1 da manhã, ok? Claro que isto, o barulho para caralho sou eu que estou a resumir. Depois tem aqui outro que não teve resposta. O que é que nós achamos? Pá, nós pedimos, deixem cá ver aqui o menu. Nós pedimos de entrada, pedimos os ovos rotos de gambas e wasabi, que tinha batata 1000 folhas, camarão, ovos fritos e ervilha de wasabi. E pá, foi engraçado porque isto era tudo uma surpresa. E então
Antes eu disse à senhora engenheira, olha, vamos jantar aqui. E ela assim, ui, eu posso ver o menu? Ou vemos só quando chegarmos lá? Eu, pá, podes ver. E então ela, já sei o que é que vamos pedir. E então disse, de entradas eu queria isto, ovos rotos de gambas e wasabi. E ela, mas eu não sei se gosto de wasabi. Ela, são ervilhas. E eu, pá, pedimos para retirar. E ela, não se pode. Nestes restaurantes tu não podes pedir para retirar nada. Temos de aceitar que aquilo é uma criação do chefe. E eu, foda-se, ok, é uma criação do chefe, vamos lá. Qual é que é a cena? Ao nosso lado, quando nós já estávamos no prato principal, estava outro casal e o gajo, pá, nota-se claramente que não teve esta conversa com a esposa, porque ele disse, quero os ovos rotos, mas sem as ervilhas, que eu não quero cá isso. A menina que estava a servir, mas se quiser, nós podemos pôr num pratinho à parte e depois você vai provando. Não quero, não gosto, é para tirar. E tipo, foda-se, pá, a tua cônjuge não conversou contigo. Mas pronto. E depois, para prato principal, a senhora engenheira pediu bife do Wellington, tem 200 gramas de lombo de boi, 1000 folhas de batata, puré de batata doce, cenoura e jus de vitela. E eu, pá, pedi o Bosque do Encanto, que são 200 gramas de javali, boletos, cantarelos, trompetas negras, puré de castanha e chocolate. E pá, qual é que é o problema? O problema desta gastronomia é que, pá, as cenas têm bué sabores, ok? Imaginem, os ovos rotos estavam incríveis, ok? Estavam incríveis, provavelmente melhores ovos rotos que já comi na vida. E a ervilha do wasabi era bué da boa porque dava-te assim um toque de picante na boca, mas era só um toque, não era nada absurdo, estás a ver? Por isso, pá, achei conceito. E lá está, esse foi o problema. Porque nós depois achávamos que ia ser tudo incrível. E os pratos principais acho que não foram tão bons, estás a perceber? Eu consegui comer o meu todo, o jabali, ok? As 200 gramas de jabali. Só que pá, lá está, aquilo tinha jabali, depois tinha bué de cogumelos, tinha bué molhinhos e o caralho. E pá, aquilo tudo junto era bom, mas se tu comesses alguma cena em separado, parecia que estavas ali com um sabor bué intenso na boca. Estás a ver? E a senhora engenheira, pá, com o seu bife do Wellington, ela comeu uma parte e eu ainda fiz aquela cena de tentar atacar para não parecer mal, mas pá, estava bué da cheio e não consegui comer. Lá está, se calhar no outro dia teremos de provar outra cena que possa ser que seja melhor. Eu tinha reservado porque no The Fork tinha 30% de desconto. Com esses 30% de desconto já ficou um preço ok. Sem os 30% acho que não justificava o preço, ok? Sendo sincero, sem os 30% não justificava o preço. Por isso, pá, lá está. É um restaurante para ocasiões especiais, é uma cena diferente, mas se calhar é mais aesthetic do que saboroso. Estás a perceber? Por isso, pá. Aqui nas fotos também já se nota aqui uma pequena diferença, porque aqui tem os pratos que eu e a senhora engenheira comemos e eles vieram apresentados de forma diferente. Acho que ainda estavam mais bonitos do que o que estão aqui. Estás a ver? Mas lá está, se calhar está-se a mudar o empratamento para parecer mais bonito, mas devia-se acertar ali um bocado nos sabores. E depois, lá está, a escolha deste restaurante foi aquela cena de, pá, é gourmet, é pouca comida, a senhora engenheira vai comer tudo e pá, saiu-me completamente ao lado porque é tal cena. E eu fiquei mais cheio, ok, com aquele pedacinho de comida, do que se tivesse comido tipo 1 quilo de picanha. Estás a ver? Por isso pá, foi uma cena que eu não estava à espera. Mas pá, a avaliação é positiva, não é excelente, mas a avaliação é positiva. Depois, então, seguimos para um concerto que decorreu no Museu Pensamento e Arte Contemporânea, da DST, ou o Museu com Z, que tinha um concerto de Amaro Freitas, que pá, para quem não sabe, ele é um pianista brasileiro, que lançou... eu afinal não estou maluco, caralho, porque em alguns sítios ele assina como Amaro Freitas, mas noutros aparece Amaro de Freitas, caralho. Mas pronto, eu sempre o tratei por Amaro de Freitas e tenho de fazer um esforço do caralho para o tratar por Amaro Freitas. Mas pronto, só maluquice na minha cabeça. Mas ele lançou o álbum de 2024, Ye, que basicamente... vai buscar sons da Amazónia e que é uma cena incrível. Foi um dos meus álbuns favoritos de 2024. Mas depois ele ultimamente tem o projeto de trio Criolo Amaridino, ok? Com o Criolo, o rapper brasileiro, e o Dino de Santiago. E também
e também esteve muito presente no último disco do Emicida, Emicida Racional Volume 2, mesmas cores e mesmos valores, do final de 2025, em que ele participa em algumas músicas. Por isso há. E então, por causa disso, pá, eu vi que ela então ia estar no museu. Pá, o museu também era uma cena que nós queríamos visitar, mas que ainda não tínhamos conseguido ir. E pá, eu pensei, olha, perfeito, perfeito. E lá está, pá, o bilhete também não foi nada caro, meu. Era tipo 10 euros para ver um trio de jazz. Ok, não é a melhor, não é provavelmente a cena que toda a gente gosta, mas pá, acho que era aquela experiência. Tipo, estávamos no dia das experiências. Já o Charme tinha sido uma experiência. Um trio de jazz num museu que tinha aberto recentemente também era uma experiência, estás a ver? Qual é que é o problema, pá? Lembram-se que eu disse que foi tudo planeado ao pormenor. Menos uma cena. Lembrar-me que estava a decorrer a Braga Romana. E tipo, era impossível arranjar estacionamento. Era impossível. Andámos às voltas. A senhora engenheira já estava a ficar com ansiedade a 1000. Depois lá conseguimos estacionar. Eu tinha dito à senhora engenheira, não, podes ir de saltos. Nós estacionámos lá à beira, que lá à beira tem um parquezinho. E tinha, só que o parque estava cheio. A senhora engenheira teve de ir de saltos até ao museu. E pá, já não ficou assim lá muito fixe. Depois eu senti que ainda consegui aproveitar o concerto. Acho que ela não conseguiu aproveitar tanto. Mas pronto, não foi o clima ideal. Estás a ver? Vamos tentar ir lá agora na próxima quinta-feira. Porque é feriado, ok? Dia 4 de junho. Por isso, pá, vamos tentar, porque às quintas-feiras é entrada gratuita, ok? E nós, como já estávamos atrasados, foi só entrar e sentar, ok? Não deu tempo para ver quase nada. Por isso, vamos ver como é que corre. Mas pá, outra cena que é absurda é, o museu tem a fachada principal que não é a entrada, ok? A entrada é nas traseiras. E pá, em nenhum lado isso está especificado, ok? E isso para mim é um absurdo. Mas pronto, o concerto basicamente era então um trio de jazz, que era ele no piano, outro na bateria e outro no contrabaixo. Depois, pá, saímos do concerto e tivemos, pá, de fazer aquela cena que todo ser humano precisa de fazer, que é o xixizinho. E então depois viemos embora. Estava a trovoar loucamente, não era em Braga porque não estávamos a ouvir os trovões, mas lá está, mas ela estava-se a aproximar porque quando chegámos ao carro já se começaram a ouvir os trovões. Mas pronto, isso foi na sexta e pá, lembrem-me para o ano que a Braga Romana ocorre durante o aniversário da senhora engenheira, porque eu disse isso na semana passada, mas tínhamos esquecido completamente. Por isso, Depois, no sábado, pá, era almoço com o pai e o irmão de senhora engenheira. E fomos ao restaurante Charrua, em Passos de Ferreira, que pá, tem aqui 3.9 no TripAdvisor. Pá, comemos uma picanha e uns secretos de porco preto. Estava tudo honesto. Só que qual é o destaque deste almoço? O destaque deste almoço é que pá, nós estávamos a almoçar e na mesa atrás de nós estava pá, o Renato Cariani de Passos. Uma cena absurda, um gajo enorme. Na verdade, eles eram 4 e eram todos bombados. 2 gajos e duas senhoras. E pá, bué estranho, porque o gajo só falava. Tipo, nós estivemos lá, sei lá, quanto tempo. E o gajo não se calava com a cena de mas tu consegues durante um mês fazer dieta, tu consegues sempre, ok? Porque se consegues durante 30 dias controlar o teu corpo, é só uma questão da mente, não sei o quê. Tipo, este tipo de conversa, ok? Bué da bizarra. E depois, também, na mesa ao lado, estava a acontecer uma cena um pouco estranha, que era um rapaz que, pá, ele tinha qualquer problema, ele parecia ser, assim, um pouco fanfo, ok? Mas, pá, era rapaz, atenção, ele já devia, se não estava nos 30, estava perto. E, tipo, ele e a mãe parece que se estavam a comer. Atenção, era bué estranho porque a mãe dava-lhe beijos e ele dava beijos à mãe e abraço e o caralho, mas tipo, quem não visse um senhor com uma idade parecida com a mãe na mesma mesa, achava que eles estavam a papar. E era um pouco estranho. Mas pronto, isto foi o nosso almoço de sábado, porque depois, no jantar de sábado, tínhamos reservado o restaurante na Taberna das Taipas, ok? Que pá, tem uma parceria com Zé Amaro.
já estou a ver que não é só o Zé Mar que tem parceria, porque pá, o Zé Malhoa aparece aqui em 2 publicações, os Boémios, Alder Batista. O Helder Batista, o Motar da Concertina, que é o inimigo, o arqui-inimigo de Zé Lopes, oficial Cláudia Martins. Quem é esta? Ok, a cantora. Pá, peço desculpa, Cláudia Martins, não te conheço. Vítor Rodrigues, ok, tem muita gente a ir lá, ok. Nós fomos porque, pá, nunca tínhamos ido, e então, olha, tem tapas, tem cenas, vamos lá, ok. Qual é que é o problema? O problema é que estamos a trabalhar com o pessoal de Passos de Ferreira, ok. Estamos a trabalhar com o pessoal de Passos de Ferreira. E eu já devia saber porque lá está, pá, porque eu namoro com o pessoal de Passos de Ferreira. E pá, às vezes, para pessoal de Passos de Ferreira, o tempo é assim um bocado como o Interstellar, ok? Dá para malear, ok? Tu fazes assim, dás assim um abanão numa estante e outra pessoa noutra dimensão percebe. Mas pá, eu guio-me pelo horário do meridiano de Greenwich, ok? Para mim, o tempo é uma cena, ok? Está no relógio, é esse o tempo. E tipo, eu disse à senhora engenheira, pá, estamos atrasados. Isto porquê? Porque faltavam, sei lá, 15 minutos para a hora. E pá, um gajo para chegar a tempo tem de chegar antes do tempo, ok? Não é chegar a tempo chegando 15 minutos depois. Não, isso é estar atrasado. E então, pá, nós chegamos lá, Taberna das Taipas, lotada, um casal à nossa frente. E a resposta do gajo é: amigo, então, você quer que eu lhe diga outra vez a mesma coisa? Está cheio, amigo, já lhe disse está cheio, não temos espaço. E eu, ok, está cheio. E nós temos uma mesa para 7 pessoas e estamos 2. Fixe. E então, pá, já estava a ficar passado, porque é tal cena, pá, é das poucas cenas que me deixa passada, é pessoal atrasado, ok? Atenção, atrasado ao nível do tempo e não ao nível mental. Mas então, pá, vamos nós e eu digo, tenho mesa ainda nem meu nome, José Silva, para as 8, para 7 pessoas. E ele, sim, está aqui. E eu, mas só estamos 2, podemos esperar aqui fora? E ele, façam como preferirem. E tipo, esta resposta, façam como preferirem, é tipo, caralho, se a mesa está para 7, se já passa das 8, porque é que só estão aqui 2 pessoas? Posso saber? E então, pá, depois a melhor amiga de senhora engenheira e o irmão chegaram 15 minutos depois, ok? E então foi tipo, pá, vamos entrar, senão nós vamos perder a mesa. Isto porquê? Isto porque antes chega um grupo de 4 pessoas que diz assim, nós éramos 6, mas só viemos 4 porque 2 cancelaram. E o gajo, e não se avisa? Não se avisa? Você sabe a quantidade de pessoas que eu já mandei embora porque não havia mesas? E então diz logo ao outro casal, olhem, afinal já tenho mesa para vocês. E eu, ok, nós estamos neste ambiente tenso e temos pessoas atrasadas ainda. E então, pá, entramos nós os 4, do tipo, fodam-se os outros 3, ok? Se não chegarem a tempo, cagamos. E pá, depois vem mais um amigo de senhora engenheira e outro casal amigo, dos quais nós fomos fazer a prova de amizade vendo a final da taça da Associação de Futebol do Porto, chegaram 1 hora atrasados e tipo, amigos, se nós chegássemos 1 hora atrasados ao jogo, já tínhamos visto que o resultado estava 3-0, ok? E tipo, pá, eu fiquei passado, meu. Ainda bem que os outros 4 já tinham chegado. Quer dizer, os outros 3. Sim, os outros 3. Faltavam 2. Ainda bem que, tipo, a maior parte da mesa já estava ocupada. Mas pronto, pá. Depois eu é que ainda tive de aceitar que era normal. Ok, normal. Chegar atrasado 15 minutos é o novo normal. Por isso, meu, não sei. Não sei, se calhar o errado sou eu. Mas pronto, depois, pá, estivemos lá a conversar, estivemos a falar de um aniversário que tínhamos ido, aquele que eu já contei aqui de uma amiga de senhora engenheira, em que o restaurante todo parou para cantar os parabéns. E pá, não é que eles metem a música dos parabéns do Batatune a tocar para dar os parabéns à senhora engenheira. E tipo, nós, ok. E depois ele disse uma cena curiosa que ele disse. Nós só temos 2 músicas para parabéns. É o Batatune e os parabéns do Zé Amaro. E depois só difere consoante a faixa etária. E pá, eu quero muito saber a partir de que faixa etária que é Zé Amaro. Que é tipo, esquece, estás acabada, esquece. Já perdeste tudo e moras de aluguel. Pá, não sei, meu. Foi interessante.
O que não foi interessante foi, pá, o gajo vem então, canta os parabéns e o caralho traz o espumante, sem nós pedirmos, e zau, mete na conta. E claro que uma pessoa ali com aquela adrenalina toda nem vê que está na conta um espumante. Só no dia seguinte é que vai confirmar e tal, está lá o espumante metido na conta. Mas pronto, pá, íamos reclamar? Depois de termos uma mesa para 2 pessoas que estava ocupada durante 1 hora? Pá, acho que não, ok. Mas pronto, pá, isso foi então no sábado à tarde. No domingo, pá, tivemos almoço com a família de senhora engenheira, com os avós, a mãe, o padrinho, as primas, e pá, foi o momento de uma das primas apresentar o seu namorado à família. E é tipo, foda-se. É que depois, imaginem, lá são 4 primos quase da mesma idade, que é a senhora engenheira, 2 primas e o irmão da senhora engenheira. Mas tipo, os 4 têm perfis completamente diferentes. E então quando estão os 4 juntos é uma dinâmica interessante porque é tal cena. É aquele pessoal que se conhece desde nascença e que conviveram sempre juntos. E então é um à vontade que é difícil de encontrar, estás a ver? E então, pá, claro que o rapaz estava assustado, ok, claro que sim, mas pronto, pá, foi recebido de braços abertos e pá, e já está aí numa foto de uma Instax Mini Evo para colar na parede, por isso é o que importa, se passa um dia a acabar com a prima, meu, risca-se, ou mete-se um sticker do Batatinha em cima ou assim qualquer cena, por isso há. E depois, pá, nesse mesmo dia, nesse domingo, fomos jantar ao Royar com mais amigos, ok? Com mais amigos. E pá, e é isto a nossa vida. Se bem que, pá, o Royar deixou muito a desejar porque éramos 6 pessoas. Pá, ok, fomos pela primeira vez para uma daquelas mesas que eu pensei que era redonda, mas aquela era oval. As redondas devem ser só aquelas que têm aquela cena de vidro que gira, por isso aí tem de ser mais pessoas. 6 não é suficiente. Mas pronto, fomos para uma dessas de 6. Só que pá, falharam vários pedidos, atrasaram-se o caralho, e é tipo, tínhamos lá 2 pessoas que era a primeira vez que estavam a ir lá. E pá, parece que sempre que isto acontece, que há sempre estas falhas. E assim é foda, meu, assim é foda porque nós já somos sócios da cena. A senhora engenheira quase que já tem lá o número de contribuinte dela registado. O meu ainda não está assim, porque houve uma vez que ela pediu a fatura com contribuinte, como o David Bruno ensina. E pá, o gajo parece que os últimos 3 dígitos já não precisou de meter porque, sei lá, já estava lá registado. Mais uma vez cantámos os parabéns, tanto ao almoço como à noite. E pá, e é esta a nossa vida. Acho que a senhora engenheira gostou, só que lá está, a meio do jantar, eu recebo uma mensagem da minha mãe a dizer assim: olá, quando é que a senhora engenheira faz anos? E eu, eia mãe, foi ontem. E então vamos cortar para terça. Isto porquê? Porque então a senhora engenheira é um bocado psicopata porque pá, tirou o seu aniversário do Facebook. E é tipo, pá, se tiraste do Facebook, como é que tu queres que a minha mãe decore? Atenção, ela esforçou-se. Porquê? Porque ela foi ao Facebook dela e viu as mensagens de aniversário, só que lá está, pá. Algumas eram do dia 23, outras eram de um 24 e pá, houve pessoas a mandar parabéns no dia 25. E ela, foda-se, quando é que será que ela fez anos? E então foi por isso que ela me perguntou, pá, eu disse... E então ela disse, querendes vir aqui jantar na terça? E tipo, nós fomos naquela de, ok, vai ser só um jantar. Claro que nos bastidores, a minha mãe me disse o que é que ela precisava de prenda, eu dei-lhe umas dicas, ela comprou uma cena, a minha irmã nem pediu dicas e comprou uma cena que acertou em cheio, por isso, props para a minha irmã que esteve atenta. E pá, e chegámos a casa... E estava tipo um cenário de festa de anos de criança, ok? Porque imaginem, na casa dos meus pais tinha assim um terraço com uma grade que serve tipo de apoio para as costas, porque tem assim uma espécie de banco. Visto é mais fácil de explicar do que aqui. E tipo, essa grade estava cheia de balões. E depois na parede da cozinha tinha 27 balões, ok? Um para cada ano da senhora engenheira. E tinha ainda uma cena bem engraçada que a minha mãe foi comprar aqueles balões dourados. Só qual é o problema? O 2 era enorme. O 7 era minúsculo. O 7 parecia um filho do 2, estás a ver? Mas pá, lá está. O que importa é a intenção. E então pá, mais um jantar de aniversário. Mais uma vez cantou-se os parabéns. E tipo, cantou-se os parabéns no sábado à noite, no domingo de manhã, no domingo à noite e na terça-feira. Temos aqui
em 4 dias de festas e em 6 refeições temos um aproveitamento de 4 cantares de parabéns. Por isso, pá, estamos fortes. Mas, pá, acho que a senhora engenheira gostou, porque ela, pá, ela adora festejar aniversário. Depois também recebeu bué flores, que é uma cena que ela adora. Recebeu prendas que acho que ela também curtiu. Por isso acho que lhe deu para lhe inflar um pouco o ego e lhe dar alguma motivação. Isto porquê? Isto porque ela tem estado em casa. Nas últimas 2 semanas, acho eu, ela tem estado em casa. E então, também por isso, foi mais fodido planear as cenas, porque era a tal cena. Eu tinha de planear quando não estivesse ao lado dela, porque eu não sou um animal, ok? Imaginem, comprar a prenda dela foi tipo, acordava de manhã e enquanto estava a tomar pequeno almoço, via isso. A mesma cena com os bilhetes do concerto, com reservar o restaurante, esse tipo de cenas. Só que qual é o problema? O problema é que nós trabalhámos juntos. E então, como nós trabalhámos juntos, quando se percebe a ausência dela, tu tens 2 opções. A primeira é perguntar-me o que é que se passa, se tiveres confiança comigo. A segunda, pá, é espalhar boatos. E então imaginem, ela está em casa, explicou aos recursos humanos o porquê de estar em casa, explicou aos superiores dela o porquê de estar em casa, mas não explicou a mais ninguém porque tu não precisas de explicar, só dizes que é tipo, estou a tratar de cenas, assuntos pessoais, ok? Mais nada. E pá, qual é que foi o boato que andou a correr naquela empresa? Andou a correr o boato de que a senhora engenheira, pá, perdeu o bebê. E a senhora engenheira estava grávida e perdeu o bebê. E pá, isto aqui tem bué camadas e eu gostava de analisar convosco. Isto porquê? Porque é tal cena, pá. Este é aquele tipo de boato que tu só deves espalhar se tiveres mesmo a certeza. E tipo, eu acho que mesmo tendo a certeza, tu não deves espalhar, porque deves estar ali no top de cenas mais fodidas para uma mulher, que é, tu estares grávida, estás contente com a gravidez, porque tipo, quem conhece minimamente a senhora engenheira sabe que ela ficaria maluca de contente por estar grávida, e pá, e perdes um bebê. E tipo, e tu partilhas essa merda com uma leviandade do caralho, como se fosse tipo, olha, terça-feira, olha, sabes a senhora engenheira? Sabes porque é que ela não está a vir? Olha, pá, perdeu o bebê. Sim, perdeu, estava grávida, olha, perdeu. E tipo, é um absurdo do caralho, porque pá, felizmente era mentira, mas a ser verdade ia ser uma merda. E então depois lá está, pá, quem me contou disse assim, olha, tens aí a informação, faz o que quiseres com ela. E eu, ok, está bem. E eu, pá, eu tive naquele dia todo a pensar, será que eu lhe devo contar? Será que não devo? E depois estava a pensar, ok, eu acho que ela se vai rir, por isso, vou arriscar. E então, pá, cheguei a casa e disse, senhora engenheira, descobriram porque é que estás em casa. E ela logo, a sério? E eu, E olha, já se sabe nas 2 fábricas. Por isso, pá, já não há nada a fazer, o melhor é aceitarmos e assumirmos que é verdade. E ela, mas o que é que andaram a dizer? E eu, pá, disseram que, pá, perdeste o bebê. E ela primeiro ficou assim em choque e depois começou-se a rir. Não, estás a gozar. Eu, não, foi isso. Estavas grávida e pá, perdeste o bebê, temos de assumir. E pá, e eu fico mais fodido com isto, porquê? Porque, ok, vamos entrar nessa realidade. Ok, ela perdeu o bebê, ok, ela está em casa há 2 semanas. Mas pá, e eu? Aqui o pai da criança, caralho? Eu sou um animal? Eu não tenho sentimentos? Eu também não tenho direito a ficar em casa? Tipo, quê? Eu só esguicho lá para dentro? É isso, caralho? Foda-se. Fiquei mesmo fodido, que é tipo, e que é? Este pessoal acha que se a minha cônjuge perdesse um bebê, eu ia vir trabalhar como se nada fosse? Tipo, este pessoal está maluco, meu. Este pessoal está maluco. E depois é a tal cena, que ainda é outro pormenor mais interessante, que é, pá, se esse boato fosse espalhado por o pessoal que trabalha na produção, ok, meu, está tudo bem. Há pessoal ali que, tipo, tirou o 4º ano à noite, estás a ver? Há pessoal que não sabe que 2 mais 2 é 4. Agora, pá, esse boato ser espalhado por o pessoal dos gabinetes, que é tal cena, isto é uma cena que, à medida que tu vais trabalhando lá, tu vais percebendo que não é por tu estares num cargo de mais dita responsabilidade que tu és mais inteligente do que outras pessoas que estão num cargo com dita menos responsabilidade, ok? Às vezes tu só és mais arrebentado, que é mesmo assim, és mais arrebentado, que não tenho outra palavra para definir. Isto porquê? Porque como quem trabalha na produção tem um salário muito parecido com quem trabalha em gabinetes, às vezes as pessoas preferem ficar na produção tranquilas da vida, sem se chatearem muito, do que tentarem
entre aspas, progredir na carreira. Porque pá, para mim, e outra vez entre aspas, progredir na carreira significa ganhar mais, no mínimo. Quando a progressão é para ficares no mesmo patamar salarial, se calhar isso não é uma progressão. Mas pronto, estamos aí na luta. E pá, fiquei maluco. Por isso, já pá, nem sei. Se querem que vos diga, nem sei. Vamos ver se ainda se vão espalhar mais boatos. Eu agora tenho dito a algumas pessoas a verdade, porque é tal cena. E entre saber-se a verdade ou estes boatos loucos, pá, eu prefiro que saiba a verdade. Por isso, mas pá, foi tenso na primeira semana, porque primeiro eu pensei que toda a gente me ia perguntar, e nem toda a gente perguntou, só algumas. Agora, pá, está a ser mais tranquilo, mas pá, esse boato foi a cereja no topo do bolo. E por incrível que pareça, pá, foi partilhado por alguém que, pá, eu digo-vos uma cena. Se eu fosse para a Casa dos Segredos, este seria o meu segredo, que é, eu sei avaliar a índole da pessoa depois de ver a sua linguagem corporal durante tipo 10 minutos, estás a ver? E pá, a pessoa que espalhou o boato, lá está, pá, está na categoria de arrebentado, ok? Por isso, já. Eu ainda tinha aqui mais 2 temas, mas pá, vai ficar um episódio só dedicado à senhora engenheira, por isso, já. Vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toca aí, jingle dia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais, pá, começámos com os podcasts e começámos com podcasts brasileiros. Começámos com o podcast da Síndica, do Chico Felitti, que pá, terá 5 episódios. Já saíram 4, falta agora o 5º que sairá na quarta-feira, acho eu. Cada episódio tem mais ou menos 1 hora. E então, basicamente, conta a história de uma mulher que ficou à frente do condomínio do conjunto Juscelino Kubitschek, que pá, para quem não sabe, o Juscelino Kubitschek foi presidente do Brasil, e este prédio é em Belo Horizonte, e pá, é uma cena absurda, porque acho que o prédio tem mais de 60 anos. O prédio, deixa cá ver quando é que ele foi construído. 1965 até 1968, está quase a fazer 60 anos. O projeto arquitetónico foi feito pelo Oscar Niemeyer, que é provavelmente o maior arquiteto brasileiro de todos os tempos. Tem então 2 blocos, um com 23 andares e outro com 36 andares. E deixem ver se aqui diz o número total de apartamentos. Pronto, aqui não diz o número total de apartamentos, mas tipo, ele fala no podcast que são mais de 2.000 habitantes, o que é uma cena absurda. 1.086 apartamentos residenciais. Só que é tal cena, muitos estão ao abandono, e depois tipo, também tem outra cena absurda, que é uma obra para trocar as janelas que já dura mais de 30 anos. E então, pá, é tudo bué estranho lá. E este podcast narra então a história dessa síndica que trabalhou, que ficou à frente do condomínio mais de 40 anos. E pá, e de todas as histórias bizarras deste condomínio. Pá, a história não sei se vai a algum lado, ok? Falta ver agora o 5º episódio, mas mesmo que não vá a algum lado, só o facto de ter mostrado este edifício enorme já valeu a pena. Por isso já recomendo. Depois, o último episódio do Rádio Novela apresenta, que se chama Na Arquibancada, e então a descrição diz o seguinte: histórias de quem torce e de quem corneta. No primeiro ato, Água da Sarjeta mostra o caminho, por Maíra Valejo. No segundo ato, Revolucionários do Brasil univos para secar a seleção brasileira, por Vítor Hugo Brandalize. Imaginem, no primeiro ato, eles contam a história. Deixem cá ver. E basicamente elas então falam com o gajo por trás da conta Edson Jucá30, ok, no Instagram. E o gajo então basicamente faz uma corrida de tampinhas, que as tampinhas são só tampas de garrafa, ok, as rolhas da garrafa, em que ele mete ou a bandeira dos países ou o brasão dos clubes, e basicamente mete-as no riacho, e pá, e depois vão só na correnteza, e que seja o que Deus
e Poseidon, ou lá o deus das águas, decida, estás a ver? Eu achei engraçado porque, tipo, ele faz tipo a narração da corrida, ok? Como se fosse um jogo de futebol, e depois ele tipo parece ser assim uma pessoa simples, estás a ver? Porque ele basicamente ele disse lá, eu tento sempre que as corridas sejam o mais imparciais possível, as tampinhas têm todas o mesmo peso, são todas iguais, eu largo-as ao mesmo tempo, nunca repito as corridas. Ele, uma vez que eu estava a fazer uma corrida, estava a narrar, caí e podia ter cortado para alterar a gravação, mas não fiz isso, deixei continuar. Houve uma vez que o Brasil perdeu na corrida das tampinhas e houve alguém que me disse, poxa cara, você podia ter posto o Brasil a ganhar. E ele, mas não, eu quero ser o mais imparcial possível. E eu achei boa piada. Mas lá está. Mas também depois tem o lado obscuro disso, que é, há pessoal que usa as tampinhas quase como se fossem previsões e então, tipo, se o Brasil ganha nesta corrida de tampinhas, ele, olha, ok, vou apostar no Brasil. E é tipo, meu, parem com essa merda, ok? Já estão descontrolados, parem com essa merda. Isso é tipo a cena do Neymar. Quando é chamado para a seleção brasileira, a primeira cena que ele faz é uma publicidade a uma casa de apostas. Tipo, pá, chega, olhem no que é que o Brasil está mergulhado. A qualquer momento esse flagelo vai atingir Portugal com a mesma força e tipo, está tudo descontrolado. Mas já. Depois, na segunda história, conta a história de um grupo de ativistas brasileiros que foram soltos porque eles tinham raptado um diplomata alemão, acho que era isso, e então foram soltos em troca, porque eles basicamente eram presos políticos. E eles depois chegaram àquela conclusão de, e quê? Vamos torcer pelo Brasil, não vamos torcer, porque era a tal cena, era 1970, plena ditadura militar, e eles sabiam que se o Brasil ganhasse o Mundial, isso seria usado pela ditadura para dizer, olhem como o nosso país é grande, mas também não queriam ser aqueles gajos que estavam a torcer contra o próprio país, estás a ver? Por isso, gostei muito do episódio e recomendo. Depois, acabei de ler mais um livro, é verdade. 10º livro de 2026. Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. Recomendo muito. Para mim foi um livro super denso, ok? E complexo de ler porque tem boa informação. Fala de vários países. Ele menciona Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Panamá, México, Cuba, pelo menos esses 9 países menciona, acho que até menciona mais. Equador também menciona, por isso já são 10. Depois a Jamaica, também menciona Jamaica, Haiti, por isso, está ali, ok. Fala de muita cena desde o século XVI até ao século XX, ok. O livro é de 1971. Por isso tem muita informação. Depois tem um capítulo extra nesta edição que se chama 7 anos depois, em que ele fala de 1970, que é quando ele termina o livro, até 1977, as alterações que já houve na América Latina. Por isso, recomendo muito. Explica o porquê da América Latina ter um atraso em relação, por exemplo, à América do Norte e em relação à Europa, sendo que tinham muitas riquezas naturais, mas explica isso. E recomendo muito. E depois também tenho uma cena bué interessante nesta edição da Antígona, não sei se tem nas outras edições, que é o índice remissivo. Para quem não sabe, basicamente tem aqui tópicos que são importantes e sempre que ele fala nestes tópicos aparece aqui as páginas. Por exemplo, açúcar, porque ele fala muito da cana do açúcar, de como o açúcar foi usado como sendo uma fonte de rendimento para países da América Latina. E tem tipo páginas 58, 89, 91, 93, 96, 98 e por aí fora, estás a ver? Por isso, para quem depois de já ler quiser só consultar, ou para quem só quiser consultar uma parte específica do livro, também será fácil de chegar lá. Por isso, recomendo muito. Vou só ler aqui. Tem aqui uma biografia do autor e depois tem aqui uma espécie de resumo do livro. Por isso vou ler. Eduardo Galeano, 1940-2015. Inimigo da mentira e da indiferença. Segundo John Berger. Notabilizou-se como um dos mais apaixonados ativistas e intelectuais latino-americanos. Nos cafés de Montevidéu, despertou para o arco-íris da humanidade, para o colorido das gentes e dos pequenos gestos, e aprendeu a escutar
a dignidade das vozes das ruas. Com um percurso muito intensamente político, Eduardo Galeano foi, nos anos 60, editor do mítico Marcha, principal jornal de esquerda uruguaio, e, se sonhar a ser jogador de futebol em criança, cedo se tornou um ponta de lança dos oprimidos e dos sem voz, fintando o silêncio a que estavam condenados. A publicação de Veias Abertas condenou o autor à prisão e forçou-o ao exílio na Argentina, onde esteve nas listas dos Esquadrões da Morte, e em Espanha. A sua voz alimentou o fogo de movimentos contestatários e coou entre o nevoeiro dos Chiapas, em 1996, e entre os indignados de Madrid, em 2011. Na sua obra premiada, alheia a géneros, destacam-se a trilogia Memórias do Fogo, 1982 a 1986, O Livro dos Abraços, de 1989, Palavras Andantes, de 1993, Espelhos, de 2008 e Mulheres, de 2015. Sendo que, aqui não menciona um que eu quero muito ler, que é o Futebol à Sombra e ao Sol, acho eu, que também conta parte da história da América Latina com o futebol como pano de fundo. Por isso, Depois, aqui então um resumo do livro. Foi nas noites em claro da vibrante Montevidéu dos anos 70 que Eduardo Galeano escreveu esta Bíblia da América Latina. Um clássico do anti-imperialismo e símbolo da luta contra a opressão. Banido por ditaduras sul-americanas, As Veias Abertas da América Latina, de 1971, é o relato implacável de 5 séculos de pilhagem de um promissor continente pela Europa e pelos Estados Unidos da América. E uma obra essencial sobre a exploração do homem pelo homem. Esta contra-história notável de um continente exângue, fundindo crónica e relato, dados económicos e sociais, devolve-nos o olhar dos vencidos e traça as injustiças e o saque constante operado pelos estrangeiros. Desde a chegada dos primeiros conquistadores até à ocupação pelas multinacionais norte-americanas. As Veias Abertas da América Latina inspirou e continuará a inspirar gerações de ativistas em todo o mundo. E é basicamente isso. Recomendo muito. Eu li a edição da Antígona, que acho que tem a maior parte dos livros dele publicados cá em Portugal. Por isso, recomendo muito. Depois, na música, tenho aqui 3 álbuns, ok? Todos de 2026. Mas acho que ultimamente tem-me faltado aquela cena de procurar novas bandas. Porque também acho que não tem havido assim grandes lançamentos. Mas o primeiro álbum que eu vou falar é o álbum da banda Cidade Dormitório, com o álbum Cinema Bélico. E estava aqui à procura se havia alguma notícia, mas não há notícia nenhuma. Só há aqui do concerto que eles deram no Primavera Sound de São Paulo, acho eu. Não, no Lollapalooza. Peço desculpa, Lollapalooza Brasil. Lollapalooza é aqui em São Paulo. Mas não há aqui nenhuma referência ao álbum. E eu descobri esta banda, lá está, através do Minuto Indie. E acho que o Zé Lopes também já tinha falado dela, não tenho a certeza, mas acho que desta também já tinha falado. E vai estar aqui a tocar, pode ser a música que abre o álbum, Parco Amnésia. Depois, temos álbum novo dos Future Islands, chamado From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth. E não está na Pitchfork. Ok, afinal isto é tipo uma coletânea. Só que tem muitas raridades e tem depois algumas músicas favoritas dos fãs. Ok. Se calhar falta-me esse conhecimento de Future Islands para saber que algumas das músicas já tinham sido lançadas. Tem aqui algumas, agora vendo com mais atenção, tem aqui algumas que sim. Mas pronto, vai estar aqui a tocar a música Awake and Dreaming. Take me by the neck, drag me through your makeup kit, leave
in the dead of the night, with your coolest foot forward, you will fight forever. Depois, para terminar, pá, Rita Vian lança o álbum Ligadura, que foi lançado ontem. Pá, eu gostei do álbum. Ainda não bateu tanto como o Sensorial, mas gostei. Acho que lá está, depois de eu ouvir mais vezes, vai ganhar uma nova vida. Este é o seu segundo álbum. Depois do EP Causa e do álbum Sensorial, vem então este Ligadura. E pá, tem uma música bué da bonita, que é que vai estar aqui a tocar, que é a música Falsas Esperanças, com o Manel Cruz. E os colares querem saber a rota. Este túnel só me leva até o túnel seguinte. Acordo cedo, mas a gruta é só um labirinto. Se eu mostro gengiva, volto ao quarto com raiva por dentro. Não me serve de nada o peso que anda a aguentar. Para, diz mais alto o que tens andado a evitar. Que se falares, vês que consegues abrir a porta. Larga, que esse recado que tens andado para entregar só te atrasa porque não é nada da tua conta. E pá, é isto. Mais um episódio gravado. Espero que tenham gostado. E pá, comemorem o vosso aniversário, que isso é bué da importante. Mas já sabem. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.